Então, agora, a gente vai estudar limite no infinito. Como que a gente vai calcular limites quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito? Então, a gente vai ver que a gente vai precisar de uma função. Quando a gente estiver falando de limites tendendo a mais infinito, a nossa função ela está começando num ponto A e está crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente. Então, está crescendo, crescendo, indo para mais infinito. O nosso domínio aí, ó, tem que ser um intervalo que começa em A e não tenha onde acaba. A gente pode escrever até com essa notação aqui, né? Ó. Então, a ideia é que o meu x cresça, cresça, cresça. Quando eu escrevo assim, ó, x tendendo a infinito, pode escrever assim ou pode tender mais infinito, tá? Não existe esse símbolo aqui, ó. Algumas pessoas escrevem assim, porque a gente estudou limite pela direita e limite pela esquerda, mas esse símbolo aqui não faz sentido. Não faz sentido aproximar de infinito pela direita. Infinito é crescer, crescer, crescer cada vez mais. Então, não tem um ponto que a gente está aproximando de dois lados. Está dizendo de um comportamento que só cresce, 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 cresce. O meu x está indo para um número muito grande, cada vez maior, cada vez maior. Está assumindo esses números cada vez maiores. Então, a gente está dizendo que quando o meu x cresce, 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 a minha f de x fica muito próximo de um número L. Então, a gente diz que esse limite existe e vale L quando x tende a mais infinito. Ó. Limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L. Quando? Quando a minha imagem da f de x fica muito próximo do número L aqui, ó, esse L é o número, quando o x fica suficientemente grande. Então, quanto maior for o valor de x, mais próximo de L a minha imagem, a minha f de x fica. Então, isso aqui é dizer de um limite de f de x quando x tende a mais infinito. Eu costumo escrever sempre o símbolo de mais infinito aqui, ao invés de só infinito sozinho, mas é análogo. Então, de maneira similar aqui, ó, a gente fala de menos infinito. Então, quando a gente pega valores de x, então quando a gente pensa no o eixo x está aqui, o mais infinito são números muito grandes, positivos. O menos infinito são números, quando o x está tendendo a menos infinito, eu estou pegando valores muito grandes em módulo, mas ele é negativo. Então, quando a gente fala assim, a gente toma x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo, e a minha imagem fica muito próximo de L. Então, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L. Então, o jeito de escrever é, agora, infinito aqui, ó, não tá, a gente estava dizendo assim, x tende a um número. A gente estava usando até agora limite de uma determinada função, quando x aproximava de um número A, era um número L. A gente, inclusive, falou número aproximando de A pela direita, estava escolhendo. Ó, o A está aqui e a gente estava escolhendo aproximar de A. O que estava implícito aqui é que o x nunca valia A. Mesmo quando a gente estivesse estudando o limite à direita ou à esquerda, a gente não estava estudando no ponto. A gente estava fazendo x aproximar do ponto, quando está escrito assim, está aproximando do ponto dos dois lados. Mas nessa definição, está dizendo que o x não vale A. O x é diferente de A. Aqui está dizendo que o x ele vai crescer, 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 em valor absoluto, mas negativo. Então, ele está indo para menos infinito. Só que nem precisa dizer que o x não assume. Eu não posso fazer conta com menos infinito. Infinito não é número, nem mais infinito, nem menos infinito. Então, vocês vão poder substituir assim, olha, qual é o alerta com isso? Eu não posso vir aqui e falar assim, olha, quem que é o limite? Quem que é o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito? Eu não posso escrever isso é 1 sobre mais infinito que é zero. Isso está errado. Eu não posso fazer conta com infinito, de jeito nenhum. Agora, tem uma função 1 sobre x, que a gente conhece o comportamento, a hora que a gente pensa valores. Olha, 1 sobre 10 já daria 0,1. 1 sobre 1000 já daria 0,001. 1 sobre... Então, um número muito grande aqui, ó, esse mais infinito aqui, é um número que está crescendo, crescendo, crescendo. É um comportamento. Então, ó,
1 sobre 10 bilhões. Quanto que vai dar isso? Ó, se tem 8 casas, isso aqui vai dar 10 a menos 8, é 0,0000. Então, esse limite aqui, então esse limite é isso? Não, esse limite é zero, porque ele está tendendo a ficar cada vez... Eu não posso substituir num ponto, não sei se estou sendo claro, eu não posso substituir nesse ponto e falar que eu achei o limite. É como se eu estivesse fazendo uma tabela, atribuindo valores para x. Aqui é 10 a menos 8. Então, qual que é a imagem? 10, aqui é 10 a oitava, aqui vai ficar 10 a menos 8. Então, aqui está crescendo muito, aqui está tendendo a zero. Quando aqui tende a mais infinito, aqui tende a zero. Então, se aproxima de zero cada vez mais, a gente diz que esse limite é zero. É igual, tá? O limite é igual a zero, porque é o comportamento da função. À medida que o meu x cresce muito, a minha função tende a zero. A minha imagem da função tende a zero. Então, aí a gente poderia dizer aqui, ó, de uma função que não tem a regra dela de definição, tem um gráfico. Quando x tende a menos infinito, o que significa aproximar de L? Tem uma reta, aqui temos uma reta, ó, essa reta tracejada aqui é a reta y igual a L. L a gente usa escrevendo no eixo y, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, então eu uso esse L lá no eixo y. Então é um número, mas quando eu estou falando da reta tracejada, é uma equação. Então é y igual a L, é o valor de referência para a minha função aqui, ó. À medida que o meu x aproxima, à medida que o meu x vai crescendo aqui, ó, o meu x é um número grande, o meu x está tendendo aqui a mais infinito, a minha imagem está ficando próxima dessa reta horizontal. Então, esse meu limite é L quando o x tende a mais infinito. E no menos infinito? Quando o x tende a menos infinito aqui, ó, a gente está vendo que a minha imagem está ficando muito perto dessa reta também. Então, a minha imagem, a minha f de x, está ficando muito perto de L. Então, o limite também vale L no menos infinito. Mas não precisa ser um único valor no mais e no menos infinito. Inclusive, pode esse comportamento acontecer só de um dos lados. Como assim? Se a gente vem para a minha função aqui, ó, a minha função é elevado a x, ó, essa função aqui, a função é elevado a x. Ó, essa função aqui, quando x tende a mais infinito, ela vai para mais infinito. Então, não está aproximando de um número L, não está aproximando de nenhum número fixo. Mas, quando x tende a menos infinito, ó, quando x tende a menos infinito, o E elevado a x está tendendo a zero. Por quê? Porque esse aqui é o eixo, isso aqui, ó, isso aqui é a reta y igual a zero, que é o eixo x, ó, que é o eixo x é a reta y igual a zero. Todo mundo que está aqui está em cima do eixo, tem o y valendo zero. Então, esse limite aqui existe e vale zero. Mas a gente conhece esse gráfico aqui era um dos que eu falei, olha, tem que saber de cor, e está escrito nesse gráfico que à medida que a gente vai fazendo o meu x tender a menos infinito, o comportamento da minha função é aproximar de zero. A gente sabe que E elevado a x é sempre maior do que zero, o desenho acontece acima do eixo x aqui, mas a minha função vai ficando bem perto, bem perto, bem perto. Então, à medida que o meu x tende a menos infinito, esse limite existe e vale zero. Então, isso aqui é por causa da gente conhecer o comportamento dessa função E elevado a x. Então, conhecemos o comportamento da função E elevado a x. Um outro tipo de função, o arco tangente de x, opa, colocou arco tangente hiperbólico, olha que beleza, gente. Tem outras funções além da arco tangente. Tem a função arco tangente, agora sim. Ó, olha a função arco tangente de x. Essa função aqui é a inversa da função tangente. A função tangente, se a gente olhar o domínio inteiro dela, ela não tinha inversa, mas quando a gente restringiu de menos π sobre 2 a π sobre 2, todos os valores aconteciam uma única vez e a gente pôde falar da inversa. Então, arco tangente de zero é zero. E se a gente for pensar aqui, ó, tem uma reta horizontal. Essa reta horizontal aqui, ó, é a reta y igual a
π sobre 2. Uma reta aqui, ó, y igual a π sobre 2, que é o comportamento dessa função à medida que o meu x tende a... Então, essa reta horizontal... Não, tá difícil hoje aqui com a letra. Essa reta horizontal aqui, ó, y igual a π sobre 2. Essa reta é um comportamento final aqui quando tende a mais infinito. E quando tende a menos infinito? É a reta menos π sobre 2. Então, esses limites existem, tendendo a mais infinito, tendendo a menos infinito. E a minha função, arco tangente, porque a gente conhece o gráfico, a gente está vendo que aproxima desses números aqui. Π sobre 2, menos π sobre 2. Essas retas vão ser batizadas de assíntotas. A gente vai estudar já já o que é uma assíntota horizontal, o que é uma assíntota vertical. É o comportamento, olha, a minha função aproxima de uma reta horizontal, essa reta vai ser batizada de uma assíntota horizontal. Então, esses comportamentos são muito importantes para esboçar gráfico. A gente está agindo no sentido diferente. A gente conhece o gráfico e está estudando o comportamento. A gente vai precisar esboçar gráficos de funções mais gerais. Então, a gente vai fazer o recurso de conhecer o limite para ajudar a gente a esboçar o gráfico no futuro próximo. Então, muito importante aprender a calcular limite para a gente concluir, olha, esse gráfico tem esse comportamento porque esse limite aqui no infinito deu tal valor. Então, a gente vai... Suponha que eu estou procurando o gráfico de uma função que eu não conheça e estudei que o comportamento dele, quando tende a mais infinito, aproxima de L. Então, eu posso não saber o que acontece antes aqui, mas se a gente calcula o limite e aproxima de L, ela poderia aproximar de L por baixo ou por cima aqui. A gente teria que ver se ela vai aproximar da reta L crescendo ou decrescendo. Isso a gente vai estudar no futuro próximo também. Mas isso é bem importante, isso é uma das aplicações de limite, ajudar a esboçar gráfico e descobrir comportamentos próximos a pontos, geralmente que estão fora do domínio. Por exemplo, aqui, ó, o zero nesse meu desenho está parecendo que está fora do domínio, e à medida que aproxima de zero, o que acontece com o limite? Ah, está parecendo que está indo para menos infinito. Ah, esse aqui, à medida que tende a mais infinito, o que acontece com o comportamento da função? Está aproximando dessa reta horizontal, y igual a L. Então, esses comportamentos que a gente descobre da função ajudam, né, permitem que a gente esboce um gráfico com mais riqueza de detalhes aí, detalhes que a gente precisa para esboçar essas funções. Agora, como é que a gente vai calcular limites envolvendo infinito? Ah, está calculando o limite envolvendo mais infinito primeiro. Vão valer as mesmas propriedades dos limites, as mesmas leis de limite. Então, se a gente tiver uma soma de duas funções e existirem esses limites, o que significa dizer que existem um limite? Significa que aqui deu um número e aqui deu outro número, números e números. Então, quem que é o limite da soma? É a soma dos limites. Então, eu estou somando os dois números que eu obtive. Calculei um limite quando tendeu a mais infinito. Por exemplo, o limite da arco tangente quando tendeu a mais infinito. Deu π sobre 2. Calculei o limite da 1 sobre x quando tendeu a infinito. Deu 0. Então, quando eu somar as duas, vai existir a soma e basta que some os limites separadamente. O mesmo se dá com a subtração, com a multiplicação por uma constante. Eu tenho um número c, esse número c sai igual saía para as leis que a gente conhecia antes. E a gente vai ter também o produto, o quociente. Então, aqui, ó. Produto de duas funções. Se existem os dois limites, basta que a gente separe os limites e calcule separadamente. Se existe o limite do quociente, se o denominador não é nulo, basta que a gente separe também. E se a gente tiver uma raiz aqui, para poder garantir que existe, então se n for par, a gente tem que supor que o que está dentro aqui tem que ser positivo para poder fazer parte do domínio, né? Para poder existir, para ser um número real. Então, tudo isso que a gente falou para mais infinito valeria também para menos infinito. Então, essas leis dos limites aí, elas podem ser aplicadas desde que os limites existam. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? É que a gente só pode separar limite que existe. Então, tem hora que a gente fica querendo separar, fazer a conta antes de ter certeza que existe. Então, a gente tem que fazer a conta sempre dentro do limite, antes de calcular o limite. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, vou dar um exemplo numérico. Se
Se a gente vier e quiser calcular quem é o limite de x ao quadrado menos 1 sobre 2 menos x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Se a gente for analisar separadamente, ó, mais infinito, então, um número muito grande, vezes ele mesmo, vai ficar muito grande. Menos 1 vai continuar muito grande. E aqui embaixo eu vou ter 2, menos um número muito grande também. Então, se a gente fosse analisar aqui, a gente estaria com um limite só pensando, eu não posso escrever isso é mais infinito dividido por menos infinito. Não posso escrever isso, tá, gente? Essa conta aqui não é possível de fazer. Infinito não é número, então eu não posso fazer conta com infinito em hipótese alguma. Mas a gente analisa os comportamentos. Então, analisando os comportamentos, é como se eu tivesse aqui, olha, eu estou com um limite do tipo infinito sobre infinito. O sinal pouco importa, tá? Eu estou com uma indeterminação. Então, essa indeterminação aqui, eu estou pensando, não escrevi igual, viu? Agora eu vou escrever igual. Se eu vier aqui falar assim, olha, eu vou colocar em evidência o meu x ao quadrado no numerador, a hora que eu coloco em evidência, aqui fica 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com o denominador, vou colocar o x ao quadrado em evidência também. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 dividido por x ao quadrado menos 1. Então, tudo isso, a gente ainda não calculou o limite, ó. Não sei se esse limite existe, então... Agora, se vocês observarem, esse x ao quadrado está multiplicando, está dividindo aqui. É o mesmo número muito grande, não estou cortando infinito com infinito. Estou falando, são dois números iguais. X ao quadrado e x ao quadrado. Agora, vamos analisar cada um desses limites, ó. Quem que é o limite de 1 quando o x cresce muito? 1 é fixo, ele não está variando quando o x cresce, ele continua 1. Agora, 1 sobre x ao quadrado, quando o x cresce muito... Então, quando eu venho aqui e analiso, quem que é o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a mais infinito? Esse limite vale zero. Por quê? Lembra que a gente falou que aqui, se fosse mais infinito aqui, por exemplo, se fosse 10, 10 ao quadrado já é 100. Então, já ia aproximar, pensando naquela tabela, né? Se fosse 10, o valor de x, o 1 sobre x ao quadrado já daria 1 sobre 100, que daria 0,01. Então, se aqui fica 1000, com 3 casas decimais, quando eu elevo ao quadrado, já ficam 6 casas decimais no denominador. Então, com certeza, isso aqui está tendendo a zero. Então, esse limite aqui vale zero. Então, esse limite existe e vale zero. Uai, esse aqui é 2 vezes aquele... Ó, 2 dividido por 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa. Então, primeiro aqui, vamos levantar um pouquinho. Se a gente tiver aqui, ó, um limite de 2 dividido por x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Aí, se tiver escrito isso, esse limite é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre x ao quadrado, é um produto. Então, como esse aqui já estava dando zero, que a gente estava vendo, então vai ficar 2 vezes zero. Aí eu posso separar os limites, ó, esse limite também está dando zero, esse está dando zero e esse também. Então, vamos voltar no nosso limite aqui em cima, ó. Então, a gente está percebendo que esse limite vale zero e esse vale zero. E esses outros dois, como são constantes, o limite da constante vai ser o próprio 1, aqui vai ser o próprio menos 1. Então, agora eu vou usar as leis dos limites, ó. É um quociente, o denominador não está dando zero, porque está dando 0 menos 1, que é menos 1. O numerador está dando 1 menos 0, que é 1. Então, agora a gente está separando, porque a gente está vendo que todos os limites existem. Então, está ficando aqui, ó, 1 menos 0 dividido por 0 menos 1. Agora, a gente calculou, e como existem esses limites, a gente pôde separar esse limite, então está dando menos 1. Então, aquele limite que a gente estava estudando, quando eu não sabia se podia separar, eu ainda mantive o limite, vi que podia separar, usei as leis e deu menos 1. Então, os limites só podem ser separados como soma, subtração, produto, quociente, se eu sei que esses limites existem. Então, essa hipótese aqui é fundamental, ó. Conheço esses limites, conheço esses dois limites, esse limite existe, esse também. Deu um número para esse e outro número para esse. Então, eu posso separar? Sim. Se eu estou calculando com indeterminações que envolvem infinito, que envolvem zero no denominador, eu não posso separar os limites no primeiro momento. Não